Olá, eu sou Gisele Brito, sou psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e de Minas Gerais. Bem, eu hoje estou aqui para falar para vocês sobre o lançamento do meu novo livro, A Revolução do Bitcoin. Uma psicanalista falando de Bitcoin? Pois é. Então, eu quero contar um pouco para vocês como é que surgiu toda essa travessia, Como é que nasceu esse livro, O que me levou a escrever esse livro? Bem, o começo foi o seguinte: em 2021, no auge da pandemia, eu tinha acabado de perder minha mãe para a Covid, poucas semanas antes. Meu pai tinha ficado 2 meses internado, 15 dias entubado e estava agora em casa em reabilitação para recuperar os movimentos básicos, respiração e tudo mais. Eu estava vivendo um momento de dor profundo, de desamparo físico e emocional. E também uma pergunta que muitas vezes, especialmente mulheres, carregam, é como envelhecer com dignidade? Como construir uma aposentadoria sem depender de ninguém? Eu já era divorciada na época, sustentava a minha clínica sozinha e muito bem, que eu sou bem-sucedida profissionalmente. Mas eu percebi um desconforto porque o meu dinheiro não crescia nas aplicações tradicionais, como se ele tivesse sendo corroído mesmo pela inflação. E eu estava muito insatisfeita com isso. Foi nesse contexto de dor, de lucidez e responsabilidade, que numa caminhada com meu irmão, José Américo, ele me falou sobre o Bitcoin. Eu, na época, questionei, falei da volatilidade, dos riscos, mas algo na fala dele ficou dentro de mim, como se tivesse encontrado em mim um pensamento que sempre estivera lá, sabe? Esperando para ser nomeado. E a partir daquele dia eu comecei a estudar. Estudei muito, gente. Eu dividia minhas horas entre psicanálise e esse novo universo. E pouco a pouco eu percebi que não era só tecnologia, era um encontro com algo muito maior, com algo desconhecido, com algo profundamente diferente de tudo que eu conhecia sobre dinheiro, sobre valor, sobre confiança. Bem, esse encontro, então, me fez lembrar de um conceito importantíssimo na obra de Bio, que chama-se O, que é o radical desconhecido, incognoscível, e que por isso mesmo provoca angústia na gente. O Bitcoin se tornou para mim uma espécie de O do mercado, uma estrutura coerente, inicialmente estranha, que exigiu de mim coragem para permanecer, para pensar e para atravessar o desconforto. Muito bem. Comecei a comprar, cadastrei numa maior das corretoras do mundo e, como toda travessia verdadeira, ela é acompanhada de desafios, não é? Eu, embora tenha estudado muitos meses e visto que não deveria deixar dinheiro nunca numa corretora, nessa troca e para comprar Bitcoin mais baixo, eu acabei deixando meu dinheiro, meus Bitcoins na FTX, e ela quebrou e me levou tudo embora. Eu me senti tão sozinha, envergonhada, triste. Meus filhos ficaram muito preocupados. A minha confiança em mim abalou. E eu quase abandonei essa parte de Bitcoin. Mas esse abalo me ensinou algo que eu conheço profundamente na psicanálise. Às vezes, no meio da confusão, a dor precisa ser atravessada para que o pensamento volte e fique mais claro. Eu precisei me afastar, precisei elaborar essa perda, reorganizar minha mente, estudar mais. E no final de 2023, eu consegui retornar, a compras, ao estudo e agora com muito mais clareza.
E foi então que eu percebi que o Bitcoin realmente representava para mim. Não era uma aposta, não era fuga, era de fato uma travessia. Muitas ideias da psicanálise eu juntava com a psicologia do mercado, né? E eu percebi que era uma travessia sobre valor, sobre confiança, sobre a coragem de questionar os paradigmas que pareciam inquestionáveis, né? Sobre o mercado, a psicanálise, a experiência emocional, perceber que tudo isso se entrelaçava quando a gente lida com riscos, com incerteza, com dúvida, né? Com reconstrução. E aí então eu coloquei isso no papel. Né? Foi dessa travessia que nasceu o livro. A revolução do Bitcoin é um convite à dúvida, à escuta, ao pensamento, a lidar com emoções, com riscos. Não é um manual técnico, é um testemunho honesto, vivo, real, que vai te ajudar a entender melhor como é que você funciona emocionalmente. De como o Bitcoin atravessou a minha vida, ele também pode te ajudar a entender como as coisas estão se passando com você. Eu escrevi esse livro para pessoas como você, que estão abertas a pensar sobre o mundo, sobre o valor, sobre o futuro, mesmo que você nunca compre uma única fração de Bitcoin, tá? Mas isso pode te ajudar. Esse é o início da minha travessia e eu fico muito feliz de poder compartilhá-las com você. Compartilhá-la, né? Se você quiser me acompanhar, conhecer mais sobre o livro e continuar essa conversa, se inscreva no canal. Eu vou começar a publicar muitos vídeos por aqui. Agora, obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo à revolução do Bitcoin. Um abraço.